Olá, bem-vindos à Dieta do Cordeiro. Estamos dando prosseguimento ao nosso audiobook, né? Lendo capítulo por capítulo. Já terminamos a primeira parte com 52 capítulos. Começamos ontem a segunda parte. Hoje, então, estamos no segundo capítulo, que tem como título Família Natural e Sobrenatural. Eu sou Marina Maprilhacon Ruyan, autora deste livro, O Cordeiro Marinado em Porções, e estamos aplicando cada capítulo como uma porção de uma dieta para estarmos à imagem e semelhança do Cordeiro. Se você deseja saber o propósito, os detalhes desse projeto, está aí no link, está aí na descrição desse vídeo, os dois links, um de apresentação e um de abertura, ok? Como eu disse, ontem iniciamos, obviamente pelo princípio, mencionando tanto Gênesis 1:1 como João 1:1, com destaque na expressão no princípio. Hoje, no entanto, passaremos para João 2, bem como Gênesis 2, ainda completando a introdução do nosso tema anual, agora relacionando a origem da igreja na família natural e seu destino na família sobrenatural. Como bem coincidentemente, esses dois capítulos destes dois livros bíblicos apresentam o casamento como a primeira instituição a ser formada por Deus no Jardim do Éden, no Antigo Testamento, e a ser transformada por Jesus nas bodas de Caná, aqui no Novo Testamento. O primeiro casamento tem a origem em Deus como o pai dos noivos da família natural, mas o último casamento tem o destino em Jesus como o próprio noivo da igreja, da família espiritual. A primeira família tem sua origem na procriação de filhos, mas a última família tem como destino a multiplicação de discípulos. Assim, as primeiras criaturas de origem na família natural se reuniam num jardim, mas as últimas famílias de origem sobrenatural se reuniam no templo para seguir seu destino. No jardim de origem, o Criador soprou sobre eles o fôlego de vida e passaram a ser alma vivente. Mas por causa da sua perversidade, o Espírito do Senhor não permaneceria para sempre com eles, como diz em Gênesis 6:3. Já nos evangelhos, o Espírito Santo veio sobre Jesus para ficar e permanecer, para que depois de nos perdoar e nos purificar de toda perversidade, também passássemos a receber o mesmo Espírito Santo, que viria para também ficar e permanecer conosco para sempre, selando e capacitando a igreja para o nosso destino. Mas a família original caiu no pecado logo no terceiro capítulo do livro das Origens. Por conta disso, assim como em Gênesis, o Senhor usou uma espada flamejante para guardar a árvore da vida depois de expulsar os transgressores do jardim. Assim também o Senhor usou de um chicote para zelar pela purificação do templo, expulsando os cambistas do átrio, logo também na sequência do mesmo capítulo 2 do casamento de Caná, no Evangelho dos Destinos. Por isso, ainda, né, nessa segunda parte, nosso foco será a igreja da origem ao destino. Destaco novamente a origem da igreja desde o princípio na família, sendo originariamente formada e atualmente transformada da água para o vinho, lavada pela água viva da palavra e vivificada pelo dom do Espírito Santo.
a fim de multiplicar seus discípulos, que se reúnem nas casas e nos templos, em busca do seu destino glorioso por meio deste caminho, em processo de santificação, não mais com espadas e chicotes, mas com a vara e o cajado do nosso Supremo e bom Pastor Jesus Cristo. O sacrifício oferecido pelo Senhor para cobrir a nudez dos nossos primeiros pais no princípio, bem como os sacrifícios vendidos pelos comerciantes no templo para cobrir o pecado original do homem, não se comparam com o gracioso sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para levar um povo santo a um destino celestial. No livro das Origens, Deus deu um sinal da sua autoridade quando destruiu o intento dos homens que queriam alcançar o céu por meio de uma construção que tornaria célebre um próprio nome. Isso está em Gênesis 11:8. Mas no Evangelho dos Destinos, Jesus mostrou o sinal de sua autoridade, reconstruindo o seu templo físico que os homens tentaram destruir, e exaltado pelo Pai, recebeu o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Isso está em João 2,18. E onde antes a presença de Deus era manifesta no jardim, na torre, no tabernáculo ou no templo, hoje é manifesta na igreja, não naquelas construídas por mãos humanas, mas nos santuários físicos do corpo de cada um de nós, que tivemos nossa origem em uma família natural pelos laços do casamento, mas que agora seguimos para o nosso destino, unidos pela família sobrenatural, espalhada pelo mundo e reconhecida pelo nome de Igreja de Cristo. Agora eu quero ler o texto base desse tema, né? Que foi em 2019, da origem ao destino. Em Efésios 3, de 10 a 21, diz assim: porque agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família, nos céus e na terra, toma o nome, orando para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, àquele que é capaz de fazer muito mais além do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Olha, esses dois primeiros capítulos foram introdutórios. Amanhã nós começaremos exatamente, né, dando o foco aos textos que trazem ensino, instrução diretamente de Jesus, ok? Então, se você puder e quiser, ouça novamente esse vídeo. Ouça vagarosamente, embora minha voz, né, meu tom seja realmente lento, eu mesma me escuto na velocidade 70, né? Você pode ouvir novamente para meditar e ver que nós temos essas duas origens, né? A natural e a sobrenatural. Uma família terrena e uma família espiritual, celestial. Então, nós estamos juntos nessa família
para justamente fazer como igreja o que esse texto de Efésios diz, né? A gente alcançar essas gloriosas riquezas em Cristo e nos fortalecer nelas, tá bom? Então, amanhã continuaremos nessa sequência, vamos para o terceiro capítulo, onde vamos já falar das tentações e provações de Jesus, quando ele foi tentado. Espero você lá. Se Deus quiser, até amanhã.